Queria abrir as Bíblias em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Vamos fazer uma oração antes de lermos a palavra de Deus. Quero convidar-vos a ficar de pé, por favor, em reverência ao Senhor. Vamos pedir a Deus para falar connosco. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, da Tua mensagem. Ajuda-nos a compreender que o Teu Santo Espírito possa fazer clara para nós a Tua mensagem. Por isso, predispomos o nosso coração para ouvir. Em Cristo Senhor, nós oramos. Amém. Então, vamos ler capítulo 1. Genealogia de Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab e Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilónia. Depois do exílio da Babilónia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel a Zerubabel. Zerubabel gerou a Abiúde, e Abiúde a Eliaquim. Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zadok. Zadok a Aquim. Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar a Matã. Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, o qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até ao exílio na Babilónia, 14, e desde o exílio na Babilónia até Cristo, 14. Alguém sabe este texto de cor? Não? Ok, se alguém decorar este texto, eu dou um presente. Está bem? Por que razão começa Mateus com a genealogia de Jesus? É o único dos evangelhos que começa assim. Lucas também tem uma genealogia, mas que identifica Jesus na linhagem de Adão. Aqui
como viram, começa em Abraão. Esta genealogia é especial. Ela identifica Jesus com o povo de Israel. Mateus é o Evangelho que pretende anunciar o Messias aos judeus. Então, o público especial, o público-alvo de Mateus são os próprios judeus. Jesus, neste texto, é apresentado como o rei de Israel. No Velho Testamento existem cerca de 50 genealogias. E as genealogias são documentos históricos. Eles faziam parte da cultura hebraica. A genealogia identifica a linhagem, identifica a descendência. Por exemplo, irmãos, lembram, quando o povo entrou na Terra Prometida, eles ficaram divididos por tribos, e as tribos tinham identificado as suas famílias. Então, pela genealogia, eles tinham direito àquele pedaço de terra. Então, a genealogia era um documento histórico, que lhes dava direito a pertencerem a uma terra e a ganharem parte da herança daquela terra. Há outras genealogias, por exemplo, em Números 26, há uma genealogia que procura identificar os homens com mais de 20 anos para formar um exército e conquistar a terra prometida. As genealogias, então, são uma prova da identidade de uma pessoa. É um documento de identificação. Esta genealogia revela-nos que Jesus é histórico, que existiu, que tinha uma família, que tinha uma longa ascendência, que era filho de Abraão. Jesus não foi um conto, não foi uma lenda. Jesus foi real. Ele viveu de carne e osso, como nós. Tinha uma família, estava identificado ao longo da história e na sua cultura. Ele tinha a linhagem do rei de Israel. Vejam como é que começa. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É interessante. Podemos perguntar, mas porquê é que ele referiu o nome destes dois? Olha, Abraão viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo. E Davi, 1000 anos. Então, entre os dois, estão 1000 anos. Porquê é que ele referiu estes dois? Porquê é que aparece, logo no primeiro versículo do Novo Testamento, que Jesus foi filho de Abraão, dá-se um salto de 1000 anos, e filho de Davi? Será que ele escolheu à sorte? Tem um propósito. Então, Abraão, estes dois homens, eles são símbolos da história do povo de Deus. Eles são aquilo que a teologia chama de tipos de Cristo. Ou seja, são símbolos proféticos. Símbolos que apontam para o Messias. Abraão e Davi foram eles que receberam as principais promessas. Abraão foi chamado por Deus no meio de um povo idólatra, foi agraciado por Deus, Deus revelou-se a Abraão, abençoou, e foi prometido a Abraão que ele seria bênção para todas as famílias da terra. Pela descendência de Abraão, a salvação seria estendida a todos os povos. Ou seja, até mesmo aos gentios como nós. Todas as famílias da terra seriam
agraciadas com a bênção de Deus, proveniente através da geração de Abraão. Então, Abraão é o pai não só dos judeus, mas de todos aqueles que têm fé. Porquê Davi? Porque ao rei Davi o Senhor prometeu a sua descendência eterna. Prometeu-lhe que dele viria o Messias. Davi foram feitas as promessas do reino eterno. O trono estaria sempre com o filho de Davi. Ao identificar Jesus com Davi, Mateus está a dizer que Jesus é o rei de Israel, é o rei eterno, é o Messias prometido. Então, o primeiro versículo da Bíblia, resumindo, diz-nos o seguinte: Jesus é descendente de Abraão, o pai daqueles que têm fé. Jesus é filho de Davi, o rei eterno, o Messias prometido. Isto é o que nos é dito no primeiro versículo do Novo Testamento. Esta genealogia conta-nos também a razão por que Jesus veio ao mundo. E uma das razões por que Jesus veio ao mundo está no último versículo. Vamos passar do primeiro para o último, versículo 17. Ora veja. De sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilónia, 14. E desde o exílio da Babilónia até Cristo, 14. Então, Mateus divide a história do seu povo em 3 gerações, em 3 períodos de tempo. De Abraão a Davi, de Davi ao exílio e do exílio da Babilónia até ao nascimento de Cristo. E sabe o que é curioso? É que esta história é sempre a piorar. Vem de uma linha descendente. No primeiro período, é o período de Abraão a Davi. São as melhores lembranças do povo, as melhores recordações, a melhor fase. A promessa de Deus aos patriarcas, Israel estabelece como um povo, passa pelo cativeiro do Egito, mas sai em glória, vence o deserto, entra na terra prometida, conquista em grande parte, surge a monarquia, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, e com Davi chegamos ao apogeu da glória de Israel, em que Israel era luz para as nações, estava a cumprir a missão que Deus lhe tinha dado. E a Davi, como foi dito já, o Senhor prometeu a dinastia eterna. Então, o primeiro período tem grandes acontecimentos. O segundo período não é tão forte. O reino de Israel é dividido, espiritualmente o povo vai se afastando de Deus, com uma ou outra exceção de fidelidade dos reis. O povo, por norma, segue os deuses dos povos inimigos, ao ponto de serem mesmo exilados, arrancados da sua terra para a Babilónia. Eles são tirados, com a permissão do Senhor, da terra que o Senhor lhes tinha dado graciosamente, da terra da promessa, da terra da herança. Na terra onde eles deveriam cumprir a sua missão, como sendo eles a montra do mundo. A terra onde as nações podiam ver um povo em adoração e um povo abençoado por Deus. Então, o segundo período já não foi tão forte, já foi pior. Mas o terceiro, ainda pior foi. Porque não se sabe muito do que aconteceu do exílio da Babilónia até à chegada de Cristo. Temos Esdras e Neemias com um bom começo, com a reconstrução do templo, dos muros, mas depois disso, o povo afastou-se de Deus, foi sobrevivendo. Nos últimos 400 anos, antes de Jesus vir,
não houve um profeta em Israel. O Deus teve em silêncio com o povo. E sabem, Malaquias chega a dizer que Deus desejava que eles terminassem com aquela adoração, que terminassem os holocaustos, os sacrifícios. A adoração que o povo dava a Deus era sofrida, porque não havia temor, não havia amor por Deus, era apenas uma religião fria, sem sentido. Então, esta genealogia conta-nos uma história de um povo que se vem afastando de Deus, um povo sem esperança. Ela necessita que se inverta o rumo. E Jesus é este nome. Jesus veio para que o povo não vivesse miseravelmente, não vivesse a sobreviver, mas que o povo tivesse uma vida abundante. E quando Mateus divide a história nestes 3 períodos, ele mostra a necessidade urgente da vinda do Messias. E como ele fala no próprio versículo 17, ele identifica Jesus como o Cristo, como o Messias, como aquele que viria fazer a diferença no seu povo. E foi por isso que Jesus veio. Mas a genealogia não nos mostra só essa necessidade. Ele fala-nos de histórias de pessoas, ou cita aqui pessoas e todas elas precisavam de Cristo. Esta genealogia tem uma especificidade, porque normalmente as genealogias só falavam dos homens, não é? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e só se conta o nome dos homens, por quem passa a vida. Mas esta em especial tem 5 mulheres. 5. E vamos falar nelas, porque elas não estão aqui por acaso. Ok? A primeira é Tamar. Primeira é Tamar. Quem era Tamar? Tamar era uma cananeia. Ela vinha de um povo idólatra. Tamar, versículo 3. Tamar era uma cananeia, ela vinha de um povo idólatra, ela tinha casado com Er. Quem era Er? Filho de Judá, ou seja, um dos netos de Jacó. Er, diz-nos a Bíblia, que era um homem perverso e que Deus decidiu tirar-lhe a vida. Tamar então ficou viúva. E ficou viúva sem filhos. O que para uma mulher, naquele tempo, era uma desgraça. Porque ela não tinha cumprido a razão de ter vindo ao mundo e ela não tinha contribuído para a descendência do seu marido. Então era uma catástrofe. E havia uma lei, chamada a lei do levirato, que dizia que uma mulher que ficasse viúva devia então casar com o irmão do seu falecido marido. E tinha o objetivo de não deixar a mulher sem subsistência, porque era o homem que ganhava o sustento da casa. Também tinha o objetivo de dar descendência ao falecido, porque o primeiro filho deste casamento era considerado filho do falecido. E também para a mulher era algo de bom, porque ela cumpria o propósito de Deus de dar à luz. Então era uma lei existente na cultura hebraica, na cultura semita até. Mas Judá dá então o seu filho, dá Tamar ao seu filho Onã. Mas o episódio não é muito bonito, não vamos especificar. Ele nunca quis engravidar a sua nova esposa, a mulher do seu irmão. E Deus achou repugnante a atitude dele e tirou-lhe a vida. Os irmãos podem confirmar. E então, Judá diz a Tamar: olha, eu tenho outro filho, é Selá, mas ainda
é muito novo, prometo, quando ele for homem, dar-te-ei como marido para que tu possas dar à luz. Acontece, então, que a aconselhou a voltar para a casa dos seus pais e a esperar que Sala crescesse. Sela cresceu, tornou-se homem, mas Judá não cumpriu a promessa. E certo dia, depois de Judá ser viúvo, Tamar fica a saber que o seu sogro passará por a terra onde ela vivia. E o que ela fez? Disfarçou-se de prostituta e foi para a beira do caminho. E Judá, vendo-a, estando viúvo, decidiu ter relações sexuais com ela a troco de um cabrito. Só que ele não tinha cabrito ali. Então o que é que acontece? Ele prometeu que traria o cabrito. E ela disse, sim senhora, mas tem que haver um penhor. E qual foi o penhor? O bordão de Jacó e o cordão de Jacó. 3 meses depois começou a barriguinha a crescer. Estas coisas correm depressa, não é? E Judá ficou a saber que a mulher do seu falecido filho estava grávida. O que é que ele disse? Adúltera. Adúltera, o que é que merece? Ser queimada. E quando ela estava apertada para ser queimada, para ser morta, ela diz, olha, o pai do meu filho é o dono deste bordão e o dono deste cordão. E quando Judá percebe que ele é o pai da criança, ele acha-se repugnante e acha a ela mesmo tendo mais justiça do que ele próprio. Então, na ascendência de Jesus está uma história miserável destas. Nós podíamos pensar assim, então, mas será que Deus não podia pôr pessoas com vidas direitinhas, vidas corretas, pessoas de grande fé? Porquê é que é preciso aparecer esta gente aqui? Apareceu. Tamar faz parte da ascendência de Jesus. Então, a ascendência de Jesus tem da sua história um caso de incesto, uma história miserável destas. A segunda mulher que aparece é Raabe. E Raabe era o quê? Prostituta. Parece que as mulheres estão escolhidas a dedo, não é? Raabe morava em Jericó e era prostituta. Este era o estilo de vida dela. Ela vendia o seu corpo para sustento seu e com certeza da sua casa. Segundo a lei de Moisés, ela seria uma mulher impura. Ela mentiu aos guardas. Lembram-se que os guardas estavam a espiar a terra, esconderam-se na casa dela e ela mentiu aos guardas de Jericó. Mas não foi a boa razão que a levou a mentir e a livrou de ser uma mentirosa. Então, tinha uma vida promíscua, era mentirosa, mas um dia ela creu em Deus. E aquela mulher perversa, impura e mentirosa vai tornar-se numa grande mulher de fé, uma mulher de família que vem a dar à luz aquele que um dia será bisavô do rei Davi. Talvez pudéssemos pensar que a ascendência de Jesus era tudo pessoas corretas, mas são pessoas que viveram com os seus erros, com os seus defeitos, e todas elas precisaram da graça de Deus, do favor de Deus. A terceira mulher que aparece é Ruth, versículo 5. E a Bíblia diz, os irmãos pensam, bem, esta foi uma grande mulher, não é? Sim, mas era uma moabita. Uma moabita. Após a destruição de Sodoma, Ló, sobrinho de Abraão, vai habitar numa caverna
num monte porque tinha medo de permanecer em Zoar. Uma das suas filhas, ou as suas filhas, a sua filha mais velha, preocupada com a descendência do seu pai, decide embriagá-lo e deita-se com o seu pai, viola o seu pai e fica grávida. E desta relação incestuosa nasce o povo moabita. Os moabitas opuseram-se a Israel quando eles saíam do Egito. Os moabitas não podiam entrar em Israel. Era um povo inimigo. A divindade dos moabitas era Quesmós, que aceitava sacrifícios humanos. Então, Ruth vem de um povo idólatra, um povo que estava proibido de entrar nas terras de Israel. E ela assume a fé em Deus, vem com a sua sogra para Israel e vai casar com o filho da prostituta Raabe. E, entretanto, era uma mulher digna, uma mulher de família. E vão gerar Obed. Obed, que será o avô do rei Davi. Então, a ascendência de Jesus passa por uma moabita. Sabemos que ela foi uma grande mulher e deu uma lição até ao próprio povo de Israel. Mas ela era fruto da graça de Deus. E o seu povo nasceu de uma relação incestuosa, perversa, miserável. E a quarta mulher, conhecemos muito bem. Como é que se chama? Vejam que ela nem aparece aqui. Versículo 6. Olha como é que Mateus coloca Batseba. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Quem foi? Batseba. Mas ele não achou digno de ter aqui o nome dela. Então, Batseba não é chamada pelo nome. Mateus diz que ela era a mulher de Urias. Batseba foi aquela mulher bonita por quem Davi se apaixonou e cometeu adultério. E levou até à morte do próprio marido de Batseba. Então, Batseba, falando em bom português, era uma adúltera. E não deixa de ser estranho que o filho de Davi, que assume o trono, ou seja, Salomão, é filho de Davi com uma mulher adúltera. A quinta mulher é espetacular. É Maria. Não é? Maria aparece no versículo 16. Então, Maria era uma jovem íntegra, uma mulher de fé, tinha o Senhor como grande amor, que tinha no Senhor a sua grande autoridade. Maria tinha um coração disposto para obedecer e servir ao Senhor. Mas também ela não era perfeita, e no seu cântico ela diz: eu me alegro no meu... Então ela também era pecadora, não era sem pecado, como hoje se diz em muitos sítios. Ela era pecadora. E ela, quando soube do Messias que nasceria do seu ventre, ela alegrou-se não só pelo bebê, mas queria nascer o seu Senhor, o seu Salvador. Era uma pessoa com um coração para obedecer, mas também ela precisava da graça de Deus. Queridos irmãos, ficámos nas mulheres, mas se fôssemos aos homens, poderíamos ver, por exemplo, Manassés, versículo 10. Manassés teve um grande pai, Ezequias, mas ele foi um miserável até quase ao final da sua vida. Ele reconstruiu os santuários pagãos que o seu pai, Ezequias, tinha destruído. Ele levantou altares a Baal. Ele fez uma imagem da deusa Ashera, como o rei Acabe.
adorou os astros, prestou-lhe culto, ergueu altares pagãos no próprio templo em Jerusalém, levantou altares a todos os astros nos 2 átrios do templo, sacrificou o seu próprio filho como oferta aos deuses, praticou magia, adivinhação, espiritismo, bruxaria. Fazia continuamente o que desagradava ao Senhor. Vejam, vou ler o versículo 16 de 2 Reis 21, para termos uma ideia de quem é este homem. O rei Manassés matou tanta gente inocente que a cidade de Jerusalém ficou cheia de sangue. E os seus crimes juntam-se a todos os pecados que ele levou o povo de Judá a cometer, fazendo só o que desagradava ao Senhor. Então este astrólogo, idólatra, feiticeiro, assassino, foi preso perto do final da sua vida e foi levado para a Babilónia. Foi amarrado como um animal, foi de rastros até à Babilónia. Preso, vendo a sua miséria, este homem arrependeu-se de todo o mal que tinha feito. E o que ele merecia era a morte, a tortura e a morte. Mas Deus ouviu a sua oração, derramou a sua misericórdia, a sua graça e salvou este homem. E ele foi libertado e voltou para Jerusalém. E passou o resto da vida a combater todo o mal que tinha feito. E ordenou ao povo que adorasse só ao Senhor. Isto chama-se graça de Deus na vida de um miserável. Podíamos olhar para outros nomes, não é? Que estão na genealogia de Jesus. Vidas que cometeram muito pecado. Temos a história de uma família que foi sempre a piorar, a afastar-se de Deus. Vemos mulheres com vidas marcadas por atos reprováveis como Tamar e Raabe e Batseba. Vemos pessoas oriundas da idolatria como Ruth. Vemos pessoas que procuraram viver a sua fé e honrar a Deus, mas mesmo assim precisavam da salvação, como Maria. Vemos homens com vidas marcadas pela miséria, pela incredulidade, pela idolatria, gritando como Manassés. Vemos pessoas que, sendo grandes homens de fé, tiveram grandes falhas, como Abraão, Isaque e Jacó, que em momentos difíceis acabaram por mentir e fracassar na sua fé em alguns momentos. Vemos reis maus como Acás, Amon, Abias e Jorão, que fizeram o que era desagradável aos olhos do Senhor. Podíamos falar da imoralidade de Davi e da violência de Davi, do próprio assassinato. Podíamos falar de muitos pecados de homens e das mulheres que aqui são apresentadas. Mas pensamos assim, mas porquê é que fazem parte da ascendência de Jesus? Eu chego à conclusão que toda esta gente, com mais ou menos fé, com vidas mais ou menos corretas, todas elas precisavam da salvação. E se quiséssemos continuar a falar em pecado, podíamos falar do meu pecado e do seu pecado diante da santidade perfeita de Deus. E também nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. O que esta genealogia nos ensina é que Deus associou-se com os homens. Deus fez homem em Jesus para salvar os homens. Todos estes e também nós. Foi por esta razão que Jesus veio. Eu gostava, como igreja, todos juntos, recitássemos agora a razão por que Jesus veio. João 3,16. Vamos ficar de pé? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que Jesus veio.
E na nossa celebração de Natal, esta é a mensagem principal que nós temos a passar àqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor nos use como igreja para contar a história da graça de Deus, que se fez homem. O Emmanuel de Deus. Levantamos 3.000 euros, duplicámos a oferta. Tínhamos pensado. Pela graça de Deus, nossas ofertas nestas coisas andavam à volta dos 1.200 euros. Levantamos 3.050 euros. Que Deus tocou corações na nossa igreja. Graças ao Senhor. Talvez esta seja a melhor forma de nós terminarmos o nosso culto. Nós levantámos 3.050 euros e Deus enviou o seu Filho. Oremos. Senhor Deus, que a honra e a glória sejam dadas a Ti, Senhor. És um Deus bom, um Deus tremendo, um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Deus que olha para o povo com amor, Senhor. E o Teu perdão é maior do que o nosso pecado. Graças Te damos pela salvação em Jesus. E com o coração grato, nós queremos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por que fizeste e tens feito na nossa vida. Em Jesus Cristo nós oramos. Amém. Ficar sentados a ouvir o